Por favor, vamos abrir em Hebreus 11, 1. O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Em outras versões está assim, que a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. Esperamos, eu fui pesquisar, ela vem de esperança. A fé é o firme fundamento da minha esperança. Ou seja, a minha esperança não está naquilo que eu vejo, mas sim naquilo que eu creio. Amém? A fé é o firme fundamento da esperança. A minha esperança está naquilo que creio e não naquilo que vejo. Por isso, muitas das vezes, a gente vê cristãos numa situação tão adversa, onde a fé deveria ter ido embora faz tempo, e ele ainda agarrado na esperança, por causa do quê? Que o fundamento da esperança dele está em Deus. Amém, irmãos? Um exemplo, nossos irmãos da Síria, um monte morreram na mão do Estado Islâmico, eu sempre dou esse exemplo. Aí de repente você pode se imaginar, onde que você queria passar o seu último dia de vida? Provavelmente não seria na fila da decapitação do Estado Islâmico. Provavelmente você poderia imaginar depois de um almoço com a família, você ir dormir e morrer dormindo, talvez. Talvez, se você pudesse, para fazer esse exercício um pouco, imaginar qual seria o seu último dia, provavelmente não seria numa situação de risco extremo como essa, onde toda a adversidade te impulsiona a não crer em Deus, não é? Tenta imaginar a fila aqui, como se fosse uma filinha de banco. A pessoa não está atrás do todo, o negócio está acontecendo ali na frente. Aí a fila começa a andar, você deve estar no meio da fila. Daqui a pouco, acredito que deve passar um filme na sua cabeça. As pessoas que você não se despediu, as pessoas que você gostaria de ter dado um abraço, as pessoas que você gostaria de falar alguma coisa naquele momento, mas não pode. Você está capturado pelo Estado Islâmico, você está em outro país, então não tem essa condição, nem te dá um telefonema. Aí de repente você pensando na filhinha, faz isso aqui. Aí você tem que dar um passo também. Aí você faz assim com a cabeça, já tem um pouco de corpo aqui, uma cabeça do outro lado. Aí você fica pensando, caramba, esses são os últimos momentos de vida que tem. Talvez vou tentar fazer valer a pena aproveitando algum momento. Que momento? Momento de terror, então não tenho que aproveitar também. E quando chega lá, o cara pergunta, o que você tem para falar? Você nega a Cristo? Talvez alguém poderia dizer, vou dizer que nego, minto, falo da boca para fora. E quando der uma oportunidade eu sumo daqui, sai correndo, sei lá eu, explodo uma bomba aqui, pego um carro e vou embora. Ninguém precisa acreditar que eu falei do coração, falo da boca para fora e pronto. Mas quando interroga o cristão, ele diz, não quero negar a Cristo. E o cara vai lá e desce a espada na cabeça dele. Pergunto eu, o que fez ele abrir mão da própria vida por aquilo que cria? Porque a esperança dele não estava no que ele via. O fundamento da esperança dele estava no que ele acreditava. Amém? Por isso que a esperança do cristão, muita gente diz esse ditado, a esperança é a última que morre. Já a do cristão, ela nunca morre. Amém? Queria ressaltar alguns exemplos aqui. Talvez você seja uma dessas pessoas que veio para o culto hoje com a sua esperança um pouco abalada. Talvez quando você olha para o lado e não vê as coisas dando certo como você gostaria, ou as coisas acontecendo como planejado, você começa a duvidar um pouco. Então hoje eu quero dar alguns exemplos para vocês sobre pessoas que tiveram realmente a esperança abalada. E no final das contas, valeu a pena acreditar. Amém? Marcos 5. Amém? Marcos 5, do 22 ao 24. Amém? Olha o que diz. O líder da sinagoga do lugar, chamado Jairo,
veio e prostrou-se diante dele, suplicando-lhe que curasse sua filha. Ela estava a ponto de morrer. Dizia ele em desespero: por favor, venha por suas mãos sobre ela, para que viva. Jesus foi com ele. Amém? Olha que interessante, a Bíblia fala que o líder da sinagoga chegou para Jesus e falou assim para ele: olha, a minha filha está profundamente doente, ao ponto de morrer. Eu preciso que você vá comigo, imponha as mãos sobre ela e ore para que ela viva. Um líder de sinagoga, geralmente, esse povo, eles eram meio que aversos, contrários à pregação do evangelho. Então, provavelmente, esse foi o último recurso dele ir falar com Jesus. Porque deveria ser um confronto muito grande para ele, que era líder judeu, diante do povo. Pedir ajuda para Jesus é meio que admitir que ele era Deus. Pedir ajuda para Jesus é meio que ir ao contrário do que a grande massa religiosa da época dizia naquele momento. Então ele pode ter gastado todos os recursos dele, como ele era líder de sinagoga, talvez ele tinha ajuda por perto, médico, pessoas que podiam lá examinar a filha, dar algum remédio, alguma combinação de erva, alguma coisa poderiam dar para ela melhorar, e ela não melhorava de jeito nenhum. Então, num ato de desespero, no último suspiro da vida dele, no último momento de esperança, ele chegou para Jesus e falou assim: ó, tem como você ir lá ver minha filha? Ela está profundamente doente, ela está quase morrendo, eu preciso que você vá lá. Impor as mãos sobre ela. No decorrer da passagem, essa passagem é muito legal, porque acontece 2 milagres nela. Jesus estava indo curar alguém, e no meio do caminho ele cura outra pessoa, que é a mulher com fluxo de sangue. Ele caminhando, uma mulher ouve falar de quem era Jesus, ela escuta que Jesus estava passando ali, ela tinha uma hemorragia muito forte, sangrava muito. Quando ela escuta falar de Jesus, ela sai de sua casa, cambaleando, muito doente, porque perdia sangue, sangue é vida. Quando uma pessoa perde muito sangue, ela fica o quê? Fraca. Então provavelmente ela foi se escorando pela parede, se arrastando pelo chão, tomando pisada das pessoas. E até o ponto, no último esforço dela, ela toca nas vestes de Jesus. Jesus fala: alguém me tocou, porque saiu o poder de mim. Então ele olha, a mulher vira e fala: eu te toquei. Ele fala: vai em paz, a sua fé te salvou, você está curada. No meio do caminho, Jesus cura mais alguém. Vamos para o versículo 5, 35 e 43. É só o 35, versículo 35 até o 43. Enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu, não há mais necessidade de incomodar o mestre. Aí, enquanto Jesus tinha acabado de curar a mulher com fluxo de sangue, chega um mensageiro e fala assim: Jairo, bonitinho aqui, falar um negócio. O que foi? Sua filha morreu, cara. Nem precisa mais levar Jesus lá. Já não tem mais jeito. A morte é o fim. Se existe uma coisa que não tem jeito, que todo mundo vai, um dia é morrer. A morte se sepulta também as suas lembranças ali, não é? Você passa o último momento ali no velório, com a pessoa morta. Você passa a última noite enterrando as suas lembranças com ela. A hora que ela vai para dentro da terra, se sepulta aquilo ali. Aí sobra o quê? A saudade, a lembrança, os momentos. Mas você não vai mais trombar essa pessoa na rua. A pessoa morreu ontem, você vai no supermercado, ela está lá fazendo compra. Não vai encontrar ela lá. Acabou. E para esse pai, a filha e o filho, ele simboliza a esperança. O filho é a sua descendência. Você vive nele. Você vai e ele continua, não é? Pedaços de você vai com ele. O seu ensinamento, a sua educação, quem você foi, as suas lembranças. É ele que vai levar isso para a próxima geração. É ele que vai viver aquilo que você construiu. Tecnicamente, o certo é os filhos enterrarem os pais, e não o contrário. Aí chega uma pessoa e fala assim: Jairo, a sua filha morreu. Toda a esperança dele havia acabado ali. Amém, irmãos? Continuando.
Porém, Jesus não fez caso dos comentários deles e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Isso é a coisa mais difícil se dizer em um momento como esse. Acaba de vir uma notícia que abalou o cara por completo, tirou o cara do eixo. Aí Jesus vira para ele e fala assim: ó, liga para os comentários não, apenas acredite. Então Jesus fez a multidão parar e não deixou ninguém ir com ele à casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com choro, lamentação em alta voz, e ele entrou e disse: olha que interessante, irmãos, o cara, agora veja o cenário. O pai já abalado com a notícia, quando ele chega na casa, uma gritaria, uma choradeira, a mulher desesperada, os parentes, a sogra, o sogro, a mãe, todo mundo desesperado dentro da casa. O que você acha que aconteceu com a cabeça desse homem? Bem parecido muitas vezes quando você sai com uma promessa de Deus daqui, vai para a sua casa e quando você chega lá, a situação é totalmente adversa. Hoje a conversa não é sobre se você crê em Deus ou não. Hoje a conversa é sobre se você acredita no que Ele falou para você. Amém? Então, ele tinha uma notícia que era: sua filha morreu. Ele tinha uma situação de caos completo. E ele tinha uma palavra do próprio Jesus que era: creia. Por que todo esse choro e alvoroço? As perguntas de Jesus. A criança não morreu, está apenas dormindo. Então todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou todos saírem, e tomando o pai e a mãe da criança e seus 3 discípulos, entrou no quarto onde estava deitada. Segurando a menina pela mão, ele disse: Talia, cumi, que quer dizer: menina, eu ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Jesus os proibiu de contar o que tinha acontecido e mandou-lhes dar alguma coisa para ela comer. E olha que interessante agora. A multidão falando, desesperada, gritando, e quando Jesus falou assim: ô, por que vocês estão chorando? Jesus tem umas perguntas que ela arrebenta com o racional da gente. Ainda morreu, por que eu estou chorando? Ainda morreu. Não tem outro motivo para não chorar. Aí Jesus vira e fala assim: ela não morreu não, ela está só dormindo. Talvez, eu creio, que é a maneira que Deus encara realmente a morte, porque Ele é a vida, não é? A pessoa só vai se Ele o permite. Então Ele pega para as pessoas e fala assim: tranca esse povo daqui. Esse povo não estava atrapalhando Ele. Esse povo atrapalhava o pai e a mãe. Muito parecido com as muitas vozes na cabeça da gente. Jesus falou algo para você. Em vez de você se apegar naquilo, você começa a dar ouvido às muitas vozes que falam na sua mente. A circunstância, as pessoas, o vizinho, o pai, a mãe, a titia, o cachorro, o papagaio. Você fica dando ouvido para isso. E você fica tomando isso por verdade, sendo que você tem uma palavra da própria verdade direcionada para você. Aí Jesus olha para a menina e fala assim: levanta. Isso é interessante de imaginar, porque a menina tinha morrido. O coração tinha parado de bater. Nada mais funcionava. E a hora que Jesus dá a ordem, imediatamente, na velocidade que a voz sai daqui da minha boca, a menina voltou a viver. Então, instantaneamente o coração dela voltou a bater, instantaneamente o ar voltou para os pulmões, instantaneamente o sangue começou a circular de novo. Vocês estão entendendo, irmãos? Talvez você seja uma dessas pessoas. Você seja uma dessas pessoas aqui da história hoje. Talvez você veio para cá, a sua esperança morreu hoje. Antes de você vir para o culto. Ficou morta lá na sua casa. Você deixou lá. Já tentou tanto, né? Chega, não dá mais. Mesmo que tenha sido uma palavra genuína da parte de Deus. Foi Deus que falou com você. Mas, já tentei tanto, velho.
Já fiz tanta coisa que deixa quieto esse negócio, cara. Deixa de lado. Vamos viver do jeito que está mesmo. Vamos ajeitar aí. Morreu, né? Não tem o que fazer mais. Se você tem uma palavra de Deus, irmão, creia. Que ainda hoje volta a viver. Amém? Temos um outro exemplo. Lucas 7. Lucas 7, do 11 ao 15. Essa passagem é fantástica. É o segundo round entre Jesus e a morte. Ele venceu a menina com a viúva de Naim, com a filha de Jairo. Vai dar outro pau nela aqui agora. Vamos lá. Não passou muito tempo depois disso. Lucas 7, 11 e 15. Amém? Todo mundo achou? Não passou muito tempo depois disso e Jesus foi com seus discípulos a uma cidade chamada Naim, sendo acompanhados pelos seus discípulos e uma grande multidão. Quando ele se aproximou do portão da cidade, estava saindo um enterro. O rapaz que havia morrido era o único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Olha que interessante essa passagem. A Bíblia fala que Jesus estava entrando numa cidade, e de encontro, saindo da cidade, vinha um enterro, uma procissão. O pessoal indo levar o morto para enterrar. Nem a galera sai do assessor Lúpio, aqui da Santa Casa, e vai a pé até o cemitério, né? E Jesus estava entrando na cidade e o povo estava saindo. Então era um encontro entre a vida e a morte. Correto? Só que desse lado aqui, do lado da morte, não era como a viúva, a filha de Jairo. Ela não tinha acabado de morrer. Ele já tinha morrido. Há bastante tempo. Já tinham velado, já tinham recebido a notícia, já tinham velado o corpo, e agora estavam se conformando com a situação. Não tem mais jeito, agora vai enterrar, acabou. Interessante que esse rapaz era filho de uma viúva. Ou seja, essa mulher já enterrou o marido e agora enterrava o filho. Interessante de parar para pensar também que a mulher nessa época aqui, ela não tinha muitos direitos. Então esse rapaz provavelmente é que sustentava a casa. Esse rapaz provavelmente era a esperança dessa pobre viúva. O que seria dela depois? Viver de doação, viver da ajuda do outro, viver da esmola do próximo, viver dos sonhos dos outros, porque o seu já foi embora. Aí ele levando o enterro, andando, a mulher chorando, todo mundo em volta compadecido, e Jesus aponta lá na entrada da cidade, ele olha aquilo ali, e ele vai indo em direção ao enterro. E isso aqui é fantástico. Versículo 13. Quando Jesus viu o coração dele, encheu-se de compaixão. Não chore, disse. Isso é outra coisa difícil de você falar em um enterro. Não chore. É quase impossível. Eu não tenho coragem de dizer um negócio desse. Por isso que Jesus, ele é fantástico, porque ele vem e ele quebra o racional da gente. A fé não está ligado a eu entendo pelo aquilo que eu vejo. Não, a fé está ligado, eu creio naquilo, a minha esperança está naquilo que eu creio. É aquela passagem da pesca milagrosa. Pedro jogando aqui a rede, aí chega no final da noite, chega no finalzinho ali da madrugada, ele olha e tem um cara na beira da praia e é Jesus. Jesus fala assim, pegou peixe? Ele fala, não peguei, Senhor. Aí falou, então joga o lado direito aí que vai pegar peixe. Direito, esquerdo, não lembro. Joga aí que vai pegar peixe. Aí Pedro fala assim, Jesus, eu pesquei nesse mar aqui a noite inteira. Eu sou pescador de que me entendo por gente. Você acha que eu não joguei desse lado aqui?
Você acha que eu já tentei jogar desse lado? Eu joguei aqui, eu joguei lá atrás, eu joguei ali, joguei não sei o quê, eu joguei lá. Eu joguei em tudo que é lugar, não deu peixe. Mas porque o Senhor falou, eu vou jogar. Muitas das vezes, a fé não está naquilo que você vê. Isso não exclui entendimento. O entendimento está na onde? Eu entendo quem fala comigo. Eu entendo quem é o meu Deus. Racionalmente aqui nesse mundo, realmente não tem como acontecer. Mas eu entendo quem eu sirvo. Então se ele falou, acontece. Não foi, Pedro não ficou para Jesus, tá bom, quer que eu jogue aqui? Vou jogar, né? Fazer o quê? Mas já joguei já, viu? Não deu nada, mas você está falando, né? Se Deus falou, então vou jogar de novo. Mas ó, já joguei e não deu nada. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim, eu não entendo o que o senhor está falando, mas eu entendo quem você é. Então por isso eu vou jogar a rede de novo. Amém? Então Jesus chegou no velório, no enterro, na procissão, e falou para a mulher, não chore. Mas como não chorar se a esperança morreu ali? Como não chorar se a única coisa que eu tenho para me apegar na vida, se a única coisa que dá a força motriz para me sobreviver, aquilo que me faz acordar todo dia e enfrentar a vida, que é a esperança de um mundo melhor, a esperança das coisas melhorarem, a esperança de tudo ser diferente, acabou de morrer ali na minha frente, eu estou levando ela para ser enterrada. Como não chorar diante disso? (14) Indo até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levante-se. Então o jovem sentou-se e começou a falar com aqueles que estavam ao redor. E Jesus entrou, e Jesus o entregou à sua mãe. Olha que interessante. Aí Jesus fala para a mulher, não chora, e para o velório. Parou? Pum. É uma situação, irmãos. Tenta imaginar você fazendo isso. Dentro da sua casa, você passando aqui, ó. Um velório vindo. Você chega, quem morreu? Ah, é a filha da mãe ali, ó. Não chora não. Para o velório aí. Para o negócio aí. Tem que falar um negócio com o morto. Tem que falar um negócio para que morreu. Levanta-te. E imediatamente o rapaz se levantou. A velocidade que a palavra saiu da boca de Jesus. Interessante que agora a situação é um pouco mais complicada. Porque o sangue já estava coagulado. Ele já tinha morrido faz tempo. Os órgãos já tinham inchado. Pupila dilatada. Rosto pálido. O sangue já não circulava mais. Daquele estágio para frente é estágio de decomposição. E quando Jesus fala, bum, o sangue tem que dar o seu jeito de voltar a circular no corpo. O coração tem que voltar a bombear, a pupila tem que voltar no lugar, a cor da pele tem que voltar, as coisas têm que voltar como era, porque ele falou que é e ponto. Amém? Talvez seja essa a sua situação. Talvez você é o velório, carregando a esperança do que as coisas que Deus falou para você. Você veio aqui para enterrar. Você veio aqui para se conformar com a situação. Já não tem mais como mesmo. O negócio é aprender a viver sem. O negócio é aprender a viver. Em adaptar a situação. Oh, mas Deus falou um negócio, não falou? Falou, Deus falou. Então, mas cara, sabe o que é, velho? É que tanta coisa aconteceu na minha vida que nem é bom falar, que senão você vai ter que sentar aqui e chorar comigo, porque é dolorido demais. Realmente, irmãos, a vida não é fácil mesmo, não. Ela dá umas porradas fortes na gente. E se for para a gente juntar os tantos de casos tristes que tem para contar, são muitos, sabia? Talvez se eu conte o meu também, você vai sentar aqui do meu lado e chorar comigo. Mas Jesus não perguntou qual que era a situação da mulher, o que aconteceu, do que ele morreu. Não era essa a questão. A questão era o quê? Que o rapaz ia voltar a viver. Porque ele se encontrou com a vida. A esperança naquilo que eu creio. E não naquilo que eu vejo. Amém?
Puxa na memória as coisas que Deus falou para você. E hoje você veio disposto a enterrá-las aqui. Lembre delas. Puxe na memória. Traga-as aqui agora. Abra o caixão. Da mesma forma que você chegou aqui, está saindo daqui para enterrar, Jesus também chegou aqui para te encontrar. Da mesma forma que talvez você já chegou com a notícia que lá em casa deu tudo errado, Jesus também está aqui. E Ele fala para você, não chore. Creia. Amém? João 11. Terceiro round. Vou começar a ler a partir do 21, a partir do 17. Mas antes eu quero fazer uma explanaçãozinha do que aconteceu antes. Jesus estava numa cidade, aí chega umas pessoas e falam assim, Jesus, sabe o Lázaro? O irmão de Marta e Maria? Sei. Morreu. O senhor gostava tanto deles, já foi na casa deles lá, a irmã dele, lembra que ungiu seus pés, chorando e tal, beijou. Então, ele morreu. Não, ele morreu, peraí. Ele está enfermo, ele estava doente, ele está doente. Vai lá ver ele, antes que ele morra. Ele está muito doente. Aí Jesus fala assim, eu vou, depois eu vou. Essa doença aí, não é para matar, não é para glorificar o meu nome, para glorificar o nome do Filho de Deus. Fique sossegado, daqui a pouco eu vou. Irmão, tem gente que liga para a gente, desesperado, na urgência. Pelo amor de Deus, vem aqui, que não sei o que, eu posso quebrando, sei lá. Jesus foi depois de 2 dias. E não tem nenhum problema pior do que a morte. Jesus fez os caras esperar 2 dias. Então, aguenta aí, eles estão chegando. Amém? Aí a Bíblia fala assim que Jesus chega a notícia e fala assim, ó, o Lázaro morreu, não tem mais jeito. Aí Jesus fala, não, mas nós vamos lá. Daí o Tomé fala assim, mas por que nós vamos lá, Jesus? Para com esse negócio. Para de inventar moda, nós vamos lá, nós vamos ser presos de novo. Não, para com esse negócio aí, não vamos mais lá não. O Tomé sempre, né, desconfiado das coisas. Tomé sempre apertando uma fezinha nele, desde essa época já. Para com isso aí, Jesus. Não, nós vamos lá, fica sossegado, nós vamos lá. O 17. Quando eles chegaram em Betânia, disseram-lhe que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas vieram visitar e consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta recebeu a notícia que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, porém Maria ficou na casa. Agora o cenário aqui é totalmente diferente. Não acabou de morrer, nem estão indo enterrar. Já enterraram. Vocês estão entendendo? Agora já está se acostumando com a vida sem a pessoa. Já está acostumando a fazer as coisas do cotidiano, do dia a dia, sem. O pessoal estava ali consolando, tentando amparar a família. Aí chega a notícia, ó, Jesus está vindo aí. A mulher já larga tudo e vai correndo, fala Jesus. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. Jesus disse, o seu irmão vai ressuscitar. Aí a Maria, sim, disse a Marta, sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Olha para você ver como é que fica a fé. Jesus pegou e falou assim, ó, seu irmão vai ressuscitar. Dela, eu sei, Jesus, ele vai. No último dia ele vai, eu entendo, Senhor. Jesus disse, eu sou a ressurreição, a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta?
Sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nisto ela deixou Jesus, voltou para casa e chamando Maria, separadamente disse, o Mestre está aqui e quer falar com você. Então Maria levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa procurando consolar Maria, viram que ela saiu depressa, pensaram que estivesse indo ao sepulcro de Lázaro para chorar. Eles a seguiram. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, caiu aos pés dele e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Marta chorar e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Onde está o sepulcro? Perguntou. Eles disseram, venha, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Irmãos, presta atenção. Jesus não chorou por causa de Lázaro. Lázaro ia ressuscitar. Jesus chorou por aqueles que não conseguiam acreditar. Porque aqueles que não conseguiam acreditar, esses já estavam mortos. E nada podia se fazer. Vocês estão entendendo? Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível agradar a... O choro de Jesus não foi pelo cara que morreu, porque ele ia ressuscitar aquela pessoa ali. O choro de Jesus foi por ver tanta gente morta e sem ter como fazer que ressuscitasse. Amém, irmãos? Mas alguns deles diziam, ele que curou um cego, porque não pode impedir esse homem de morrer. Outra vez Jesus ficou muito comovido nisso. Chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra pesada fechando a entrada. Tira a pedra, disse Jesus. Porém Marta, irmã do morto, falou, mas o mau cheiro está terrível, porque ele já está morto há 4 dias. Irmão, olha que interessante isso. Talvez essa seja a sua situação. Você já enterrou o defunto, pegou sua esperança, não ia dar mais jeito mesmo, e colocou num quartinho fechado, selou a porta. E Jesus está falando para você, sabe aquele negócio lá que nós não resolvemos? Abre a porta. Eu quero entrar lá dentro. Aí você fala, Jesus, não mexe não. Trazer a lembrança de volta dói demais. A sensação do fracasso dói demais trazer ela de volta. Não abre essa porta não. Essa porta talvez seja o seu casamento falido. Tendo uma promessa de Deus que seria uma bênção. Tendo o casamento com uma promessa de Deus, você olha para ele falido, o que você fez? Você se acostumou a viver sem o amor. Você empurrou para dentro de um sepulcro, fechou a porta e vive. Você se acostumou a viver sem. Você já aprendeu os macetes de sentar aqui na igreja, de ser um cristão. Você já aprendeu os macetes de como se comportar, do que você tem que fazer. Já ficou robótico o negócio. Você já se adaptou à falta. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando a Bíblia chama a gente em viver em novidade de vida, quando a Bíblia chama você para viver crendo nas promessas dele, quando a Bíblia chama para você viver, ser a transpiração da vida em pessoa, a manifestação do poder de Deus, você já se acostumou a viver na média, como todo mundo. Já se adaptou, já se escondeu no meio da multidão. Já se encontrou outros que têm as mesmas dores, as mesmas chagas, viu que é normal, viu que é comum e sentou ali do lado. Vocês estão entendendo, irmãos? Mesmo todo culto ouvindo falar sobre um Jesus que cura, mesmo todo culto ouvindo falar sobre esperança, mesmo todo culto ouvindo falar sobre a palavra. Esses dias um rapaz mandou uma mensagem para mim, um amigo meu. Quantos viram aquele vídeo das trombetas em Jerusalém e tal? Aí o cara mandou para mim assim, cara, você acha que é verdade ou é montagem esse vídeo? E eu falei, brother, olha,
Se for montagem ou verdade, bom, eu não sei dizer. Mas eu não tenho nenhum problema se for verdade. Pelo contrário, eu estou até feliz se for verdade. Porque está chegando um momento que, entanto, eu espero. Não é? A volta de Jesus. Parece que as pessoas se esqueceram disso. Que ele vai voltar um dia. A motivação para mim e você vir aqui, uma delas não é essa? A volta de Cristo? Parece que as pessoas se esqueceram. Elas vêm aqui para aliviar a consciência, uma palavra legal, uma palavra de conforto, conseguir alguma coisa de Deus. Mas a esperança maior na vinda de Cristo, no grande dia, é a força motriz que fazia os cristãos se entregarem à morte. Parece que as pessoas vão se esquecendo, vai se diluindo com o tempo. Diluindo. E a sua busca por Deus aqui é: Deus, estou aqui querendo meu carro, minha casa, é isso, aquilo, coisas que vão ficar. Vocês estão entendendo, irmãos? Tenta idealizar o grande dia. A Bíblia fala que vai ser uma grande mesa e todos os santos sentados ali. Todos os santos que existiram, que agora existem e que irão existir. E a Bíblia fala que os anjos vão estar nos servindo. E a Bíblia fala que o próprio Deus vai celebrar a ceia. Tenta idealizar esse dia, esse momento e essa hora. Faz valer toda uma vida. Amém? Onde eu parei, irmãos? 40. Eu não disse que se vocês crescem, veria a glória de Deus? Disse Jesus. Então, tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, graças te dou, porque me enviou. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa dessas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu preso, com faixas de linho nas mãos e nos pés, e com o rosto envolto em pano. E disse Jesus: desamarrem as faixas e deixem-o ir. Assim, muitos dos judeus que estavam ali com Maria viram isso acontecer e creram nele. Amém? O grande milagre aqui não foi só ressuscitar o Lázaro, mas foi despertar a fé naqueles que não acreditavam. E aqui a gente vê a morte num estágio mais avançado. O corpo já em decomposição. Pedaço da carne faltando, um pedaço do nariz caiu, a boca, o corpo sendo comido por verme, a pele já necrosada, o sangue parou. E quando Deus fala: Lázaro, sai para fora, imediatamente, na velocidade da palavra dele, o corpo tem que dar o seu jeito de voltar. O sangue volta a circular, o pedaço do nariz caiu, volta para o lugar, a pele necrosada, tudo começa a funcionar como sempre foi. É como se ele nunca houvesse morrido. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí o cara sai enfaixado. Talvez seja essa a sua situação. Talvez você veio para cá e pegou as coisas que Deus falou para você. Faz tanto tempo que Ele falou, né? Nunca aconteceu. Aí você foi juntando feridas e feridas e fica aí agora lamuriando as suas feridas. Você fica adulando as suas mazelas. Você pegou o que Deus falou para você, que era de extremo valor, que é eterno e que não passa. Colocou dentro de um quarto, fechou a porta e falou assim, passou aquela fita amarela, falou: ninguém entra aqui não, tá? Deixa aí dentro. Esquece que um dia esquece que um dia Deus falou isso. Vamos viver como dá, vamos participar de todos os eventos da igreja, vamos estar aqui. Mas na verdade o que Deus chamou você, o que Deus deu para você já enterrou lá dentro. E você vem aqui e coloca essa cara de bom moço, para enganar todo mundo. E Deus falou: vamos lá.
lá naquele quartinho? Ah, não, Deus, mas vem aqui para você ver quanta coisa que eu fiz, como que eu canto bem, como assim. Não, tá bom. Vamos naquele quartinho lá, o que tem ali atrás da porta? Não, Deus, vem cá para você ver como que eu limpei esse chão bonito. Não, tá bom. Mas vamos lá ou não vamos resolver esse negócio? Estão entendendo, irmão? Amém? Se você for essa pessoa, não tenha medo de acessar suas lembranças mais antigas. Você já enterrou lá dentro. Deus tem o poder de fazer elas voltar à vida. Para encerrar, Ezequiel 37. Do 1 ao 10. Olha que interessante. O poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu espírito ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande dos ossos, todos eles sequíssimos. Depois disso, o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? E respondi: o soberano Senhor. Essa resposta só o Senhor pode dar. Então ele me disse: profetiza a esses ossos secos. Diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, soberano o Senhor. A estes ossos farei a vida entrar novamente em vocês. Colocarei tendões e músculos, carne e pele sobre vocês, e depois lhes darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha que interessante agora. Agora é a escala da morte no maior grau possível. Só sobrou o osso. Mais nada. Não acabou de morrer. Morreu faz tempo. Não foram enterrar, já tinha enterrado faz tempo. O corpo não estava, já tinha ido embora tudo. Só sobrou o osso. Uma vaga lembrança, talvez, de quem você foi um dia. Um dia eu consegui ter fé, que nem você estava falando aí, ó. Agora, cara, só sobrou esse vale de osso aqui dentro. Você pode falar essas coisas, mas não entra aqui dentro, cara. Só sobrou uma pilha de ossos. Interessante que Deus fala para o profeta fala para os ossos: assim diz o Senhor. É a vida que diz, e não eu. É o Senhor que diz que ainda há esperança, se você acreditar. Ainda há esperança. Você pode ter 80, 100, 1000 anos. Talvez na sua cabeça não tem mais tempo para mim. Quem disse? Quem disse que não tem? Talvez você pode virar para mim e falar: cara, mas eu sou cheio de dificuldade, cara. Você não sabe como é que eu sou. Eu troco as palavras, não sei falar direito, eu tenho dificuldade de entender, eu tenho dificuldade de fazer. Eu não sei como que Deus, mas não interessa. Assim disse o Senhor. Não você disse, não suas habilidades disse. A gente falou de mortos aqui. Que habilidade tem o morto? Nenhuma. O que o morto pode acrescentar? Nada. Mas o Senhor olhou para ele e disse: haja vida. E ele passou a viver. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso deixa bem claro que quem convocou você não fui eu, não foram as suas habilidades, foi o próprio Deus. A nossa postura aqui não é a postura dos que não acreditavam. A nossa postura tem que ser a postura daqueles que acreditam em Cristo. Porque se você serve a Deus, e o meu Deus, o seu Deus está vivo, Ele está aqui agora. E que se isso é verdade, o que Ele falou para você é real. É poder, é vida. Eu estava sentado ali
eu tenho uns projetos na minha cabeça, eu estava orando a Deus, falei, Senhor Deus, não estava nem pensando na palavra, pensando em outras coisas, falei, Senhor Deus, mas como é que isso vai dar certo? E Deus falou assim, não interessa como vai acontecer, vai e ponto, vai acontecer. Mas eu não sou mais habilidoso, mas eu não sou mais estudado, eu não perguntei se você é, se você não é. Se fui eu que falei, vai acontecer e ponto. Amém, irmãos? As habilidades vão surgir, as oportunidades de estudar vão aparecer, elas vão acontecer na sua frente. Você precisa fazer o quê? Dar passo em direção àquilo que você acredita, aquilo que Deus falou para você. A gente parece que vive num campo neutro, uma fé que não combate nada, uma fé que sempre tenta se acomodar, uma fé que sempre tenta achar um ganchinho na religião dos outros. O cara fala, é mesmo, Deus é tudo igual, Deus é só amor, Jesus não... Não, para com esse negócio, cara. Quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, quando ele disse isso, a religião romana já existia, a religião grega já existia, o mundo já existia. E quando ele falou que ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, ele colocou todas as outras de fora. E se você acredita nesse Deus aqui, meu Deus do céu, você está no caminho certo. Vocês estão entendendo? Na caminhada de Cristo não há espaço para dúvida, não há como vacilar. E quando isso acontece, a Bíblia fala, mantenha a sua esperança naquilo que eu disse. Mantenha a sua esperança naquilo que você acredita. Ainda não aconteceu, mas é tão real quanto o ar que você respira. Porque a Bíblia falou, Deus não é um Deus de mentir. É tão certo como o ar que a gente respira. Amém, irmãos? Seja você qualquer uma dessas condições. Correu agora há pouco. Eu estou indo enterrar. Eu já enterrei, não mexe nisso. Cara, faz tanto tempo isso que você falou. Que, cara, já não dá mais tempo para mim. Eu já vivi de tudo, cara. Tá bom onde eu estou, não mexe com esse negócio, não. Vamos vivendo. Em nome de Jesus, não. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé?